Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, professores. Bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Andradina. A TPC é realizada na semana do dia 5 a 9 de setembro de 2022 e hoje eu quero começar de uma forma diferente. Como muitos de vocês estarão assistindo esse ATPC já no dia 6 de setembro, então eu quero soltar um vídeo aqui que vai mostrar um pouco exatamente sobre essa data tão especial na nossa história brasileira. Na pauta de hoje, nós estaremos discutindo o conceito e o uso das fontes no ensino de História, assim como buscaremos consolidar no currículo de História, subsidiando essa reflexão sobre a importância do trabalho com as fontes em sala de aula. Na abertura de hoje, nós tivemos também o poema Os Filhos deste Solo, escrito pela aluna Lisbela
Perazo, do oitavo ano B da Escola Mitsuzada. Essa que foi uma produção que foi enviada para o concurso 200 anos de independência. As fontes históricas são vestígios do passado que são levados para a posteridade e que servem de embasamento para que os historiadores possam realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Até o século XIX eram consideradas fontes apenas as fontes do tipo escritas, e fontes históricas tudo aquilo que era produzido geralmente pelos grandes reis, a igreja, as instituições poderosas daquele momento. A partir do século XX, um leque de novas fontes começou a ser explorado pelos historiadores. Nessa discussão de hoje, nós vamos entender melhor esse tipo de fontes e algumas das possibilidades do seu uso em sala. O historiador, então, é colocado aqui como o profissional que é responsável por estudar os vestígios deixados pelo passado. Ele procura reconstituir e interpretar de forma possível esse momento. O trabalho dele é realizar, a partir da utilização dos métodos que auxiliam a interpretar todos os vestígios do passado e que chegaram até nós no tempo presente. Então aqui eu trago para vocês também, como sugestão de leitura, algumas das obras dos principais pensadores sobre o uso das fontes no Brasil, como o professor José de Assunção Barros, na obra Fontes Históricas, Introdução aos seus usos historiográficos, O Historiador e Suas Fontes, que é uma produção da editora Contexto, organizado pela Carla Pinsky, e a obra Fontes Históricas, também uma organização da professora Carla Pinsky. O trabalho, então, do professor historiador, eu coloco professor historiador, porque todo professor é também um pesquisador, um cientista, de origem, né? Então, aqui em sala, ele não difere essa função de professor e historiador. Esse profissional é quem nos ajuda a entender um pouco da realidade, da nossa realidade. Isso é possível a partir desses vestígios, as chamadas fontes históricas ou documentos históricos, como é bem pontuado no nosso próprio currículo. As fontes podem e devem ser utilizadas sempre que possível, pois seu uso na sala, nas aulas de história, possibilita, além do aluno compreender o trabalho do historiador, também favorecer a capacidade de refletir, observar, indagar e elaborar hipóteses sobre o conhecimento. O uso dos documentos clássicos, das imagens, os poemas, as letras de músicas é essencial na filosofia, na sociologia e também possibilita a compreensão do sujeito no seu tempo, uma vez que todo documento histórico expressa uma versão ou uma visão de determinado fato ou momento de um grupo e de uma época. Então, toda fonte histórica ela é retrato de uma época, ela serve para representar aquilo que foi produzido, a forma como as pessoas pensavam, a forma como as pessoas agiram naquele momento histórico. As fontes históricas são assim os itens materiais e imateriais, ou mesmo os vestígios desses, uma vez que muito daquilo que foi produzido não chega até nós, ou muitas vezes chega de forma parcial. Então, todas essas fontes, independente de que tipo elas sejam, chegaram até nós e nos remetem a um certo passado. Então é por meio dela que os historiadores reconstituem e interpretam os acontecimentos do passado. E é por meio dela que os nossos alunos podem tirar muitas informações na construção do seu conhecimento. De acordo com o historiador Mark Bloch, que é um dos principais pensadores sobre esse tema, tudo que o homem produziu, material ou imaterial, pode fornecer informações sobre ele, sobre o próprio homem em seu período. O estudioso que trabalha as fontes possui uma gama de possibilidades de fontes históricas. Isso vai depender, então, do olhar e do tipo de objeto que ele escolhe na sua investigação. Então, até o século XIX, o único tipo de fonte que era considerada pelos historiadores como documento eram os documentos escritos, sobretudo aqueles que eram oficiais, que eram produzidos pelos grandes historiadores ou por algum tipo de autoridade. Nesse período também, ainda no século XIX, até o século XIX, os historiadores entendiam a história como uma área de conhecimento responsável apenas pela história dos grandes eventos, dos grandes governos e dos grandes homens. Essa visão ela era bastante limitada na história e foi radicalmente modificada a partir do século XX, quando os historiadores passaram a ampliar as fontes históricas, entender os novos tipos de fontes e os novos objetos de investigação. Então, abre-se o caminho para novos tipos de investigação histórica e perguntas lançadas sobre os próprios tipos
tipos de fontes. Por essa razão, então, eu trago aqui mais uma contribuição do José de Barros, que fala que, atualmente, os historiadores praticamente não possuem limites quanto à possibilidade de transformar qualquer coisa em fonte histórica. Então, podemos dizer que, além dos documentos escritos, o historiador pode e deve utilizar-se das pinturas, das esculturas, das fotos, dos vídeos, das canções, das ruínas, assim como das roupas e outras coisas, objetos que fizeram parte da vivência daqueles homens e de seu período. Além dessa expansão das fontes materiais, o imaterial também se tornou uma fonte histórica e a utilização dos documentos escritos se ampliou. Agora, não somente os documentos oficiais são usados em investigação histórica, mas também as cartas pessoais, os relatos de viagens, os poemas, os livros literários, diários e outros. Aqui eu trago para vocês também como sugestão, para quem quiser aprofundar nesse tema, o artigo, escrito pelo professor José de Barro, que é Fontes Históricas, revisitando alguns aspectos primordiais para a pesquisa histórica. Eu vou deixar o link disponível no PPT dessa apresentação, então aqueles que desejarem aprofundar no tema terão mais esse material para acesso. O historiador também pode explorar outras áreas do conhecimento e utilizá-las na sua investigação histórica, assim como as outras áreas de conhecimento também podem se utilizar do conhecimento histórico e das fontes para construir o saber. Essa é uma discussão bastante presente na obra Apologia da História, ou o ofício do historiador Mark Bloch, que é um dos principais expoentes sobre essa discussão. Assim, a geografia, a arqueologia, a sociologia, a antropologia e a psicologia, além de outras áreas do conhecimento, podem e devem ser utilizadas pelo historiador. O próprio Bloch ele ressalta a importância disso, ao afirmar que o historiador precisa ter competência em outras técnicas, porque o seu ofício exigirá esse conhecimento. Então, o professor, o historiador, aquele que faz a pesquisa histórica, aquele que se debruça sobre as fontes, ele precisa ter certos conhecimentos sobre não só da didática, das técnicas de uso das fontes, mas também de outras áreas, para que ele possa melhor interpretar essas fontes, saber questioná-las, saber tirar informações interessantes, necessárias de cada uma dessas fontes. As fontes voluntárias e involuntárias. As fontes históricas podem ser divididas também em diferentes categorias, e isso nos ajuda a tipificá-las e entendê-las. Uma delas, de acordo com o próprio Bloch, são a conceituação que ele faz de fontes voluntárias e involuntárias. Voluntária é toda aquela fonte que é produzida com a intenção deliberada de registrar algo para a posteridade. Então, a gente tem como exemplo o Tratado da História da Guerra de Peloponeso, escrito pelo Tucídides, que é um conjunto de relatos sobre essa guerra, sobre esse período, feito de forma bastante detalhada, bastante descritiva, em que ele vai relatar os feitos dos grandes generais, as figuras principais daquele momento, daquele período. E outro tipo de fonte voluntária, que é bastante importante e que está presente na parte da arquitetura, da arte, é a arte das estações construídas durante o regime soviético na Rússia e que buscam retratar o poder dos trabalhadores em cada um dos detalhes. Então, desde o lustre ao piso, às paredes, aos vitrais. Então, a gente tem toda essa suntuosidade, esse poder do regime presente ali. É algo que eles queriam realmente naquele período deixar cravado, deixar postergado para as futuras gerações todo o poder daquele regime, daquele momento, daquela sociedade. Por outro lado, as fontes involuntárias são aquelas que têm uma importância no trabalho do investigador, mas que são vestígios que não foram produzidos pensando-se na posteridade. E aqui eu trago como exemplo a questão das múmias e dos rituais funerários egípcios. Tanto as múmias como a forma de ritual deles são fontes históricas porque elas nos ajudam a compreender a cultura do Egito Antigo, mas o processo de mumificação em si não era realizado como forma de registro para a posteridade, mas sim como uma forma simbólica, religiosa, pela qual as pessoas daquele período faziam essa passagem, essa forma de ritual. Então, nós temos a múmia, nós temos os vestígios dos rituais, que são fontes históricas, mas o ritual em si não era para ser deixado para a posteridade.
Assim como também na atualidade, nós temos aí a questão da forma como nós lidamos com os nossos mortos. Então a gente tem os cemitérios, os registros que a gente deixa nas catacumbas, os registros das famílias, os detalhes da arte, da arquitetura desses locais, são pensados como um ritual, como uma forma da gente homenagear os nossos mortos, mas isso não é pensado na mesma medida como fonte histórica ou como algo que a gente queira deixar para a posteridade. A gente faz isso como forma ritualística, como forma simbólica de homenagear aqueles que passaram por aqui. Essas fontes involuntárias possuem um valor muito grande para o historiador, justamente porque elas também trazem detalhes muito importantes e cheios de significado sobre o trabalho, durante o trabalho, né, da investigação histórica. O colecionismo, nesse sentido, colabora muito na construção desse conhecimento. Então, eu trago aqui algumas imagens para vocês que retratam exatamente isso. Uma coleção aí de santinhos que alguém possa deixar guardar em casa ou deixar guardar em algum tipo de instituição, vai revelar muito dos significados que a população dá a essas figuras, a esses santos. Assim como também uma coleção particular de armas, como da figura central, ela vai retratar muito da mentalidade daquele povo, da mentalidade daquela pessoa, do tipo de grupo do qual ela faz parte, um sentido simbólico mesmo de por que guardar, por que preservar esse tipo de objeto. E na terceira imagem aqui, para aqueles que ainda se lembram dessa verdadeira relíquia, né, os antigos orelhões, a gente tem ali uma coleção, né, uma coleção entre aspas, de propagandas, em certo sentido, que revelam também algo sobre a sociedade daquela época. Então, esse tipo de propagandas coladas nos orelhões revelam muito sobre como era essa época e o tipo de serviço que era oferecido ali nesses locais. Então, a gente tem vários pôsteres grudados ali no orelhão que retratam um tipo de serviço específico e que faz parte também de uma sociedade, de uma época, de um período e que também poderia ser uma ferramenta de estudo, óbvio que não para os nossos estudantes aí de ensino fundamental e médio, mas talvez para uma pesquisa, para um grupo, de uma universidade, de um curso específico. Então, ainda sobre o colecionismo, os objetos antigos considerados artísticos do passado adquirem um novo sentido na pós-modernidade. Trata-se de uma prática que, embora realizada na Antiguidade e na Idade Média, consolidou-se no início do Renascimento. Então, até o Renascimento, a gente tinha as grandes coleções, as coleções dos imperadores, dos reis, com objetos, com tudo aquilo que eles poderiam encontrar nas suas incursões, nas grandes coleções que retratavam o poderio dessas figuras, e que já na modernidade consolida-se, né, com um novo sentido, visto que esses objetos que antes eram recolhidos ganham um espaço próprio para serem vistos, estudados, admirados, ou seja, as grandes exposições, os museus, assim como também a nível local tem-se os colecionadores, né, que guardam esses elementos, guardam esses objetos como sendo para estudo, para admiração ou apenas como algo que constitui uma identidade histórica, cultural, de um período, de um momento, de uma identidade própria mesmo do sujeito. Então aqui eu trago algumas imagens, por exemplo, da minha própria coleção. Eu enquanto colecionador, eu tenho muito de livros, bonecos, quadros, DVDs, jogos. Eu gosto de colecionar esse tipo de coisa. E eles me remetem a uma determinada época, a determinados sentimentos, a determinada algo que faz parte da minha própria identidade, como o texto propõe, da minha identidade histórico-cultural. E aqui eu trago outras imagens também de coleções que muitas vezes passaram a ser abertas ao público e que retratam toda uma passagem de época, de produção, de construção histórico-cultural de um determinado povo. Quais são os tipos de fontes históricas, então? Nós vimos que o historiador Mark Bloch ele classificou as fontes como voluntárias e involuntárias.
Só que essa definição ela não é única. Existem outras formas de categorizar e tipificar essas fontes. E aqui eu coloco algumas imagens que representam diferentes fontes, objetos, é, lugares, né, com monumentos, com construções, desenhos, documentos escritos, objetos do cotidiano que muitas vezes tornaram-se fontes ao longo do tempo. Mais uma vez aqui eu quero remeter a uma discussão, né, trazida pelo José de Barros, e que ele conceitua as fontes em diferentes tipos. E aí a gente vai ver os 4 tipos principais. Só que antes disso eu gostaria de trazer para vocês também uma discussão que eu encontrei durante a elaboração desse material, que é o podcast, que está disponível no YouTube, do Barros, em que ele fala sobre o papel social da história na era da desinformação. Então ele vai falar da necessidade da gente trabalhar com as fontes para combater aquilo que ele chama de a era da fake news, da desinformação. E quero deixar também aqui, para quem quiser para quem sentir esse interesse, né, a imensidade, né, a imensidade de obras que esse historiador produziu. Então ele tem várias obras, vários textos, vários livros que falam sobre essa questão das fontes, o uso das fontes na educação, o uso das fontes como forma de construção de conhecimento das pessoas na sociedade. Então, vamos lá, a conceituação que o Barros faz. A primeira conceituação que ele traz para as fontes é que algumas estão separadas como documentos textuais. São os documentos governamentais, os relatos de viagens, os diários, as cartas pessoais e governamentais também, crônicas, poemas, livros literários, jornais, documentos de justiça, panfleto, cartilhas, ou seja, documentos diversos, documentos escritos diversos. E aqui eu trago como exemplo para vocês os jornais de época, assim como os jornais da época da colônia, os textos, né, ou as obras que constituem coleções de textos dos grandes pensadores de determinado período, as obras de ficção, que também muitas vezes podem ser utilizadas também como documentos, porque retratam todo um período, toda uma época, e também aqueles documentos, aquelas produções, aqueles materiais que foram utilizados dentro da própria educação e que também fazem parte dessa cultura escolar, dessa memória escolar que deve ser preservada, apesar de todas as críticas. A segunda conceituação que o Barros traz é sobre os vestígios arqueológicos e fontes de cultura material. Então, são itens que foram resgatados pela arqueologia, como ruínas, construções, ruas, túmulos, roupas, armas, cerâmicas e outros. Além disso, objetos de tempos recentes, como as roupas, os copos, os móveis, assim como utensílios pessoais, também podem ser considerados fontes de cultura material. E aqui nas imagens eu trago para vocês uma coleção, que é a coleção do professor Marcelo Cerdan, da Escola Schmidt, e que ele vai estar trazendo para a gente lá na D, como forma de exibir, né, uma coleção aí de crânios, de reprodução de crânios que mostram o desenvolvimento do Homo sapiens ao longo dos séculos. Uma coleção que inclusive pode estar sendo levada nas escolas, fica a critério de vocês quererem levar, né, ações, desenvolverem exposições utilizando esse material, e a gente pode estar levando para vocês também. Trago aqui também esses registros da história escolar, no caso alguns trabalhos de alunos que foram expostos na nossa OT de História, e também dentro ainda dessa questão dos móveis, dos itens pessoais, eu trago essa reconstituição de uma sala, de uma casa antiga que nós fizemos dentro da OT, com objetos, com móveis, com fotografias que reproduziam, né, as fotos oficiais que nós temos das nossas cidades aqui da regional e também das pessoas que deram nome às escolas. Então, quem pôde estar participando do evento visualizou, viu essas fotos em diferentes momentos e puderam se reconhecer suas cidades, reconhecer suas escolas, a história das suas escolas de alguma forma em cada um desses objetos. Traz também a questão das representações pictóricas, ou seja, as pinturas rupestres, os afrescos, os quadros, as fotos, como eu citei anteriormente, as ilustrações, as animações.
E aqui eu destaco para vocês algumas dessas fotos que eu falei, né? As fotos que retratam a história da nossa regional, da história das cidades, da nossa regional e das escolas, assim como também um registro do próprio momento em que nós participamos enquanto sujeitos históricos, então uma fotografia do nosso encontro, da nossa aldeia de história, e duas imagens que remetem a um trabalho que foi apresentado pela professora Maiara da escola Arno Hauser, que é o quadro da independência, né, o quadro que ela utilizou em sala para estar discutindo toda essa questão do processo de independência. Ela fez toda uma conceituação sobre como a obra foi construída, como ela pode ser desconstruída, inclusive, para entender o período. E também um trabalho que ela fez em sala, e esse eu pude estar participando na escola, que foi o trabalho com numismática, que é o estudo das moedas. Então ela trouxe para os seus alunos as moedas comemorativas da independência, né, dos 200 anos da independência, agora em 2022. Ela trouxe essas moedas, conceituou e colocou os especialistas, as pessoas que elaboraram esse material em forma de vídeo para poder estar falando, mostrando para os alunos os detalhes de por que elas foram criadas, como elas foram criadas e quais os mistérios, os segredos que essas moedas comemorativas guardam em si. Traz também os registros orais, ou seja, os testemunhos de pessoas que viveram determinados acontecimentos, mitos de origem, lendas e etc. Quando a gente fala de registros orais, nós temos o registro que pode ser apenas narrado, então aquilo que a pessoa viveu e ela pode estar falando, mas nós também temos, óbvio que pela nossa própria época, as gravações. E nesse sentido, uma gravação ela pode ser também transporta para a escrita, para a literatura. Então nós temos aqui como exemplo uma obra que eu conheci recentemente, que é A Sabedoria das Idades, que é um livro do Papa Francisco, em que ele conversa com pessoas já de idade, né, para falar sobre a vida, os amores, os sofrimentos, as dores, as mágoas de uma vida de alguém que chegou a essa maior ou melhor idade. Trago também o documentário, né, Uma Questão de Terra, um documentário que fala sobre a questão da terra no Brasil na década de 80, bastante forte, bastante polêmico, porque traz relatos do sofrimento, da luta dessas pessoas. Trago também o pôster aqui do documentário Deus e o Diabo em Cima da Muralha, que foi um documentário feito pelo Drauzio Varela, em que ele mostra o interior do Carandiru e a forma como as pessoas que estavam ali dentro encarceradas viviam e as formas que eles encontravam para se divertir, para interagir, para socializar entre si, buscando, né, um refúgio no meio de tanto sofrimento. E trago para vocês também um documentário que ele é bastante extenso, né, ele tem um pouco mais de 50 minutos, ele está disponível no YouTube de forma completa, pode ser visualizado lá, que é o documentário Curitiba, Sinais do Tempo. Esse documentário é um documentário que vai falar, né, sobre o surgimento dessa cidade, sobre o crescimento dessa cidade, e vai trazer vários relatos de antigos moradores, filhos de pioneiros, pessoas que viveram toda uma vida, né, e viram todo o progresso chegando na cidade, as mudanças, as partes negativas e positivas do crescimento dessa cidade. Então, são diferentes formas de você compreender, né, os testemunhos dessas pessoas por meio dos registros orais delas, transcritos em forma de literatura ou gravados na forma de documentário, na forma de vídeo, na forma de filme. Outra categoria aqui que eu trago também para vocês, da forma da gente entender as fontes históricas, são aquelas fontes que são consideradas ou chamadas diretas e as fontes que são chamadas indiretas. Quando nós falamos de fontes diretas, a gente está tratando então de tudo aquilo que é produzido em determinada época, assim como, por exemplo, os relatos jornalísticos sobre Canudos, das pessoas que viveram aquele momento,
todo tipo de matéria que pode ter saído na época sobre o arraial, sobre as pessoas ligadas ao fato, ao local e aos acontecimentos daquele momento. Então, isso tudo são fontes diretas, fontes que foram produzidas no próprio momento histórico. Fontes indiretas são todas aquelas fontes que foram construídas depois de um estudo, depois de uma reflexão sobre um determinado momento histórico, sobre um determinado acontecimento. Então, geralmente, os próprios historiadores modernos, né, o historiador de hoje, ele constitui, enquanto fonte histórica indireta, aquilo que ele produz. Então, se o jornalista da época viveu aquele momento, ele construiu uma fonte histórica direta. O historiador que se utiliza dessas fontes para interpretar e depois fazer um estudo, ele está criando indiretamente uma fonte histórica indireta. E aqui eu deixo como exemplo para vocês um site, o Que República é essa?.en.gov, que ele vai trazer, então, vários relatos, fotografias, jornais da época de Canudos, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, que também podem ser consultados, utilizados nas aulas da melhor forma que vocês acharem. Para finalizar, eu gostaria de deixar, então, um pensamento aqui, uma citação, que eu trouxe logo no comecinho da OT, no dia 30, né, em Andradina, que é: o processo de diversificação das fontes leva a uma dinamização das práticas de ensino e aprendizagem. Desta forma, o aluno tem a possibilidade de entrar em contato com os conteúdos históricos através de um processo muito mais dinâmico e atrativo. Do mesmo modo, o uso das fontes também auxilia na aproximação da realidade do aluno, possibilitando, então, uma discussão e o debate de diferentes visões, ao proporcionar um maior estímulo diante da complexidade cultural e da experiência histórica do homem. Então, essa foi uma citação que eu tirei da obra Estratégias para o uso de fontes em sala de aula e a liberdade de ensinar e aprender história, do Carlo Guimarães Monte. E essa é a reflexão que eu queria estar deixando para hoje, então, para vocês, que utilizar-se das fontes e utilizar elas em diferentes dinâmicas, de diferentes formas de aprendizagem, é importante porque a gente vai estar possibilitando, então, para que os nossos alunos tenham contato, então, com esse pensamento, com essa cultura, com toda essa riqueza de detalhes culturais, artísticas e históricas do período estudado, seja nas aulas de história, seja na filosofia, seja na sociologia. Então, utilizar as fontes é fazer com que os nossos alunos tenham acesso a esses conhecimentos, a essas memórias. E como atividade mão na massa de hoje, eu gostaria de estar deixando aqui, então, essa atividade para vocês, que seria realizada da seguinte forma: divididos por duplas ou individualmente, os professores deverão descrever o desenvolvimento de uma aula ou sequência específica em que ele faça uso de fontes, seja nas aulas de história, filosofia ou sociologia. O professor deverá refletir, então, sobre o uso prático dessa fonte, as possibilidades de uso, a metodologia empregada e os materiais utilizados a partir da sua realidade escolar. Então, você vai ter que descrever a metodologia que você vai estar utilizando e os materiais aos quais você tem acesso. Então, vamos partir da realidade, da sua realidade escolar. Ao final, ele deve enviar essa descrição na ficha de avaliação do ATPC, por meio do link que eu vou estar disponibilizando ao final aqui do ATPC. Caso ache a possibilidade, eu me coloco à disposição para desenvolver uma aula em parceria com você, professor. Ou você também pode estar enviando esses registros da aula no próprio link do ATPC ou nos nossos grupos de WhatsApp, sejam os de filosofia, sociologia, história, geografia. Então fiquem à vontade para compartilhar, para mostrar aquilo que você está realizando em sala de aula. Esse encontro, os links das ATPCs anteriores, até o último, que foi o da semana de 8/8 a 12/8, assim como o de hoje, e também ao final os links de avaliação da orientação técnica realizada no dia 30 e também o link de avaliação dessa ATPC de hoje, semana do dia 5 a 9 de setembro. Por fim, eu quero agradecer a todos aqueles que permaneceram até o final deste ATPC, aqueles que de alguma forma essa formação possa estar servindo, possa estar contribuindo de alguma forma. Peço para que vocês avaliem
de forma sincera. Aqueles que não puderam avaliar a nossa orientação no dia 30, eu estou deixando o QR Code, estou deixando o link, peço para que vocês possam estar avaliando. E aqueles que não puderam e que acompanharam também o ATPC de hoje, peço para que vocês avaliem também o ATPC, colocando sugestões, colocando as dúvidas, enviando, compartilhando experiências de aula para que a gente possa estar fazendo uma discussão ainda mais rica, né, no próximo ATPC, presencialmente nas escolas, durante o acompanhamento das aulas, e me coloco à disposição para aquilo que vocês precisarem, aquilo que vocês quiserem compartilhar comigo e com os colegas aqui do grupo. Mais uma vez, agradeço, fiquem bem e até mais.